Eu acho que o Odair, ele já deu todas as provas de que, de fato, não consegue fazer o time jogar bem. Ele ficou muito tempo no Santos já, ficou quase um mês parado e ele não conseguiu dar para esse time um modelo de jogo ali para apresentar nos jogos. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e América Mineiro. O Santos venceu o jogo por 3-2, mas o primeiro tempo do Santos não foi tão bom assim, né? Sabe aquele time sonolento em campo, que enfim, não tem jogadas ali, o meio-campo não funciona, o ataque meio para baixo. Basicamente foi esse o Santos do primeiro tempo. O América conseguiu construir bastante ali e assustou em algumas oportunidades. Mas, por incrível que pareça, foi justamente no primeiro tempo que a gente conseguiu a virada do jogo. Então, o América sai na frente e o Santos depois consegue fazer o 2-1. Só que ainda assim, foi muito por individualidade dos jogadores do que propriamente do Santos jogando como um conjunto, como um coletivo ali. Então, como eu disse pra vocês, o América sai na frente numa jogada que dava pra ter sido evitada, né? O Santos, ele não marcou muito bem ali nesse primeiro lance e a gente acaba tomando gol. Mas depois, aos 19 minutos, o Soteldo faz uma jogadaça e consegue encontrar o Mendonça, que faz o primeiro gol do Santos na partida. O Mendonça, inclusive, foi o grande nome do jogo, foi o grande destaque da partida. Ele e o Soteldo, né? O Soteldo por essa jogada e porque contribuiu bastante ali também no ataque. Mas o Mendonça, principalmente, porque ele participou dos 3 gols do Santos da partida. Ele fez o primeiro gol, ele deu assistência no segundo gol do Bauerman. O Bauerman, ele faz um giro lindo e toca por cima do goleiro. E depois ele sofre o pênalti no segundo tempo, que o Marcos Leonardo converte. E, enfim, coloca o Santos de novo na frente, já que o América chega a empatar o jogo 2-2, né? 3-2 o jogo, o América empata ali e depois o Santos de fato fica à frente do placar mais uma vez na partida e dessa vez de forma definitiva. Então o Mendonça foi o grande nome do jogo. Eu sei que quando ele veio muitas pessoas criticaram, não acharam que ele vinha para ser esse jogador decisivo que o Santos precisava na época, mas a gente viu que ele vinha fazendo bons jogos no último clube por qual ele passou. E ontem ele deu um pouco desse Mendonça que a gente estava acostumado a ver na temporada passada, né? Esse Mendonça que vai pra cima, que busca o jogo, que, enfim, chuta muito ao gol. Ontem ele chutou também ao gol, e isso é interessante porque muitas vezes os jogadores do Santos têm um certo medo, um certo receio de chutar no gol. Inclusive comentei com vocês isso no vídeo passado, né? O ataque estava muito sem confiança. E no jogo de ontem, pelo menos nessa parte, o Mendonça conseguiu ali fazer o Santos encontrar o caminho do gol, né? Fazendo o primeiro gol, dando assistência pro Bauerman no segundo gol, sofrendo pênalti no terceiro gol. No segundo tempo, o Santos acaba voltando um pouco melhor, um pouco mais ligado no jogo, já que no primeiro tempo, por muitos momentos ali o América chegou a ser melhor, porque o Santos estava meio perdido em campo. E engraçado que nos primeiros minutos do primeiro tempo, parecia que era o América que estava jogando em casa, não parecia que era o Santos jogando na Vila Belmiro. E isso, infelizmente, fica nítido aos olhos do torcedor que acompanha da TV, que tá no estádio, porque a gente fala, poxa, dentro da nossa casa é os caras que estão mandando no jogo. O Santos demorou para conseguir ter o controle da partida. E até mesmo quando ele teve o controle da partida, o América conseguiu equilibrar bastante o jogo. Então não teve nenhum momento ali que o Santos foi de fato superior, 100% ali, tocando bola e tudo mais. Não. O Santos realmente conseguiu equilibrar a partida e o América às vezes assustava e saía em contra-ataques. Porque no Santos é assim, se a gente tá no ataque, sobe todo mundo, não fica ninguém ali atrás. E a gente acaba tomando contra-ataque. Tanto é que foi assim que o Bauerman foi expulso, né? Num dos últimos lances da partida ali. Ele acabou trocando o provável gol do América, que seria o gol de empate no 3-3, pelo cartão vermelho, né? Ele acabou sendo expulso. Eu confesso que ele colocou a mão no jogador, né? Acho que era o Everaldo que estava no lance. Ele coloca a mão realmente, mas que o jogador do América valoriza bastante aquele contato e cai, isso é inegável. O que mais me estressa muitas vezes é que, por exemplo, o Marcos Leonardo apanha o jogo inteiro e muito raramente o juiz marca falta ou até mesmo dá o cartão amarelo, né? Por exemplo, o primeiro lance que ele sofreu, ele foi meio que ficou entre um sanduíche dos dois jogadores do América, onde o Daronco não marcou nem sequer falta. Ele ficou sentindo aquele lance o jogo inteiro. Vocês podem perceber que durante o jogo inteiro ele coloca a mão na lombar, porque ele ficou sentindo aquele lance o jogo inteiro.
Então ele meio que jogou no sacrifício ali por boa parte do jogo, justamente porque no primeiro momento que ele toca na bola, ele já sofre a falta, que não é marcada. E, enfim, é um pouco frustrante isso nessa não marcação de falta. Quando o Santos tenta matar a jogada com falta, os jogadores do Santos acabam levando cartão amarelo, cartão vermelho, pendura nossos jogadores de defesa. Quando é ao contrário, o Daronco ou qualquer outro árbitro não dá nem sequer falta, né? Quantas vezes o América não matou os ataques do Santos ontem? E muitas vezes nem falta era marcada. Por exemplo, o camisa 6 do América Mineiro, o Ale, ele tava fazendo hora extra em campo, porque só no primeiro tempo ele fez umas 5 faltas que eram para cartão amarelo. E ele demorou a levar o primeiro cartão amarelo dele, né? No segundo tempo ele continuou fazendo faltas e, enfim, outro cartão amarelo não apareceu nunca. Então a gente vê, né, os critérios diferentes para jogadas muito semelhantes. Então, esse é o ponto da minha reclamação em relação à expulsão do Bauerman. De qualquer forma, eu não achei que, enfim, ele fez a coisa errada ali. Eu acho que ele realmente tinha que ter matado a jogada. E foi como eu disse, ele acabou trocando ali o gol de empate do América Mineiro pela expulsão. E, sinceramente, na minha opinião, ele fez o certo. Era o certo a fazer naquele momento, porque já estava no final do jogo, muitas substituições já tinham acontecido. Se a gente tomasse o empate ali naquele momento, ia ser um pouco complicado buscar o quarto gol. De qualquer forma, uma leitura geral do jogo, o Santos mais uma vez deixa muito a desejar em campo, principalmente levando em consideração que a gente jogou na Vila Belmiro, né? Então, assim, se jogando em casa a gente encontra essa dificuldade para conseguir construir resultados e vencer jogos, acaba ficando um pouco complicado pensar até nos jogos fora de casa. E agora a gente vai enfrentar uma maratona de jogos fora de casa. A gente vai ter aí, então, o New Old Boys pela Sul-Americana, a gente vai ter o Cruzeiro no Brasileiro. Então serão muitos jogos fora de casa contra adversários que, sim, são fortes, né, e que vão dar muito trabalho para o Santos. Então, realmente, o Santos ele precisa se encontrar mais em campo. Isso não tem acontecido. E, mais uma vez, a gente vem aqui e repete aquilo que eu falei para vocês no último vídeo. Vencemos, mas não convencemos. Vencemos, mas o desempenho do time, no quesito geral, não foi bom. O Santos precisa melhorar muito isso. Eu acho que o Odair, ele já deu todas as provas de que, de fato, não consegue fazer o time jogar bem. Ele ficou muito tempo no Santos já, ficou quase um mês parado e ele não conseguiu dar para esse time um modelo de jogo ali para apresentar nos jogos. O Santos não fez... O Santos só jogou bem, de fato, no jogo contra o Grêmio. Só. E no jogo contra o Grêmio a gente perdeu. Então, olha como é o futebol, né? Enfim, foi só naquele jogo que o Santos realmente se mostrou ali organizado. Mas foi um jogo à parte. E levando em consideração que o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, a gente não pode se dar o luxo de fazer jogos bons à parte. A gente precisa jogar bem, a gente precisa convencer e conseguir resultados. Porque, como eu já disse pra vocês, a gente conseguiu o resultado ontem, mesmo não jogando tão bem assim. Mas em algum momento, da forma que a gente jogou ontem, não vai funcionar e a gente vai acabar perdendo o jogo, né? Ontem a nossa defesa ela não foi tão boa. Não foi tão boa assim, nesses lances específicos que a gente tomou o gol. Porque em outros momentos, principalmente no final do segundo tempo, onde o América foi pra cima do Santos, a nossa defesa conseguiu tirar muitas bolas. Mas é aquilo, né? Tirar no chutão ali, no aperto mesmo, e não construir jogadas, até porque o time já estava muito desmontado no segundo tempo. Aconteceram muitas substituições. O Odair, inclusive, tirou o Lucas Lima, e ao invés dele colocar o Miguelito ali para trabalhar como meia, ele tirou o Lucas Lima e o Dodge nas últimas 2 substituições e colocou o Alisson e o Ed Carlos. Então, assim, só tinha volante no final do jogo ali no nosso meio campo. O Rodrigues, o Alisson e o Ed Carlos. A gente não tinha mais um meia. O Marcos Leonardo estava extremamente cansado já, porque o Marcos Leonardo é aquele centroavante que movimenta muito, então ele sai muito da área para buscar jogo e também apanhando do jeito que ele apanha nos jogos, não há quem aguente jogar os 90 minutos com intensidade ali. Então, assim, realmente está muito complicado continuar defendendo o Odair, porque o que a gente está vendo em campo não está sendo uma coisa legal. O Santos realmente tem sofrido muito nos jogos, apesar de ter conseguido resultados aí em alguns jogos, né? Assim, se o Odair teve todo esse tempo para fazer o Santos se tornar um coletivo bom e não conseguiu isso ainda, eu realmente não sei mais o que esperar, porque agora vai ser jogo atrás de jogo, competição atrás de competição, e não tem mais tempo para ele fazer isso acontecer. Infelizmente, o tempo acabou. Então, como eu disse no último vídeo também, volto a repetir, a situação do Odair Hellmann no Santos hoje
já está insustentável. Realmente tá muito difícil continuar defendendo. Mas é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da partida, o que vocês acharam do desempenho do Santos, do resultado do jogo. O resultado foi bom, a gente conseguiu 3 pontos, chegamos a 4 aí no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim o desempenho tá matando muito o time, que, nossa, não dá mais, não dá mais. Comenta aí o que vocês acharam então. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!